Olha só, como é que o ser humano se envolveu nesse conflito? Porque para você estar aprendendo a respeito de um grande conflito, aquilo precisa lhe interessar, certo? Isso precisa é, fazer parte da sua vida e vai lhe ameaçar de alguma forma. Por quê? Porque se tem um grande conflito e eu preciso saber dele, isso vai me ameaçar de alguma forma, vai me causar algum mal, certo? Eu não vou procurar saber daquilo que não vai me fazer nada. Agora vamos continuar aqui, ó. Como é que o ser humano se envolveu no conflito? Olha só. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 até o 15. Olha, Gênesis 3, 1 a 15. Presta atenção, hein? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, certo? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus vereis, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa: Ela me deu da árvore e eu comi. Presta atenção, hein? Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Percebe? O homem entrou dentro do conflito. E por que ele entrou dentro do conflito? Satanás foi expulso para a terra. E Deus, ele havia criado aqui na terra o jardim do Éden. E Deus falou a Adão e a Eva que eles poderiam comer de todos os alimentos que estivessem disponíveis ali dentro do jardim do Éden. Mas a única coisa da qual eles não poderiam comer seria o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Só que Satanás, ele procura convencer as pessoas a fazer aquilo que é contrário a Deus. Você percebe aqui a astúcia dele. Ele não se utilizou de mentiras, mas da própria palavra de Deus para poder enganar Adão e Eva. E ele conseguiu convencer Eva através da palavra, porém alterando alguns detalhezinhos, criando nela a dúvida, fazendo com que ela ficasse em dúvida. E dali ele conseguiu apanhá-la. Você percebe que mesmo as pessoas instruídas pelo próprio Deus, mesmo os anjos,
estão sujeitos a errar. Por quê? Porque quando damos ouvidos ao inimigo, ele consegue fazer com que a gente peque e erre contra Deus, certo? E aqui nós temos a queda do homem. O homem foi convencido a pecar por conta de Satanás. E agora vem: a quem passou o controle do mundo? A quem será que esse homem passou o controle do mundo? Olha só, vamos ler agora Jó, no capítulo 2, versículo de 1 a 2. Jó 2, de 1 a 2. Vou encontrar, viu, gente? Faz muito tempo que eu não leio Jó. Certo, aqui, olha. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Satanás aqui estava querendo dizer que ele era dono do planeta. Então, depois que Adão e Eva pecam, Satanás passa a ter o controle pleno do mundo. Que até então, o mundo era controlado por Adão e Eva. Este mundo pertencia ao homem, e o homem deu o controle deste mundo ao inimigo. Só que Deus, ele tinha um plano maravilhoso. Deus tinha o plano de entregar o seu único filho pela salvação deste mundo, em pagamento pelo pecado de todas as pessoas ao redor dessa terra. Vamos continuar. Quem é que seria o descendente ao qual Deus se refere? Aquele que pisaria na cabeça da serpente, pisaria na cabeça de Satanás. Vamos lá, Lucas, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que nos diz Lucas 2, verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Depois que Deus profere esta profecia, dizendo que viria o descendente da mulher e que pisaria a cabeça da serpente, em várias épocas aconteceu de tentarem assassinar as crianças, certo? Porque achava-se que Cristo era a pessoa que iria nascer naquele momento. Então, na época de Moisés, se você for ler a respeito de Moisés aí na Bíblia, você vai ver que tentaram assassinar todas as crianças na busca de tentar matar a Moisés. E na época de Jesus também não foi diferente, certo? E quando Cristo nasce, os próprios anjos proclamam que ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o descendente da mulher que estava sendo esperado há muito e muito tempo. Imagina a alegria desses anjos. Agora, 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao 49. Olha, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem
é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que Adão foi um homem que pecou, foi um homem que entregou o controle do mundo a Satanás. Porém, Jesus veio, assim como Adão veio. Ele veio como homem. Jesus veio também como um ser espiritual. Ele nasceu do Espírito Santo, certo? E Jesus é aquele que vai resolver esta situação. Assim como nós carregamos a imagem de Adão, a imagem do homem caído, um dia nós também carregaremos a imagem do homem celestial, a imagem de Cristo, certo? É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Para que Jesus veio aqui, hein? Vamos ver, capítulo 5, verso 19. Por que Jesus veio aqui, morreu na cruz, para poder nos salvar? Olha, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus, através de Jesus Cristo, buscou reconciliar o mundo com Deus. Você leu a respeito do santuário em um outro estudo aqui do Estude a Bíblia. Você viu que quando Cristo morreu, todo aquele trabalho do santuário, todo aquele sacrifício de animais, que era para poder redimir os pecados daquele povo, não era mais necessário. Por quê? Porque Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Na cruz, Cristo derrotou de vez a Satanás. Na cruz, Cristo nos livrou de uma prisão que foi estabelecida pelo nosso pecado, pela nossa atitude pecaminosa. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o único que pode, nesse momento, pleitear por nós, porque ele sofreu o que nós sofremos. Ele recebeu todo aquele repúdio do próprio povo dele, dos próprios filhos de Deus. Nós precisamos entender que Cristo, ele é aquele que nos salva todo e qualquer pecado. Quando a Bíblia fala em lavar-se com o sangue do Cordeiro, ela fala a respeito de nos purificarmos, indo até Cristo em oração. Cristo é aquele que vai acabar de vez com um grande conflito. O grande conflito começou no céu, uma briga entre Cristo e Satanás, um conflito entre Cristo e Satanás. Se estendeu até os dias de hoje, porque ainda tem mais um detalhe que eu ainda vou falar mais à frente. E Cristo é o que vai resolver tudo isso.